Uma cidade de costas para o mar. Terceira cidade mais antiga do Brasil. Influências holandesas, indígenas, africanas, mas principalmente portuguesas. E a cidade vai nascer na beira do rio. É porque nós não tínhamos um grande, assim como não há ainda hoje, um porto de mar importante. O principal porto era justamente o porto do rio Sanhauá, que é um afluente do Paraíba, entrando pela foz do rio Paraíba em Cabedelo, hoje Cabedelo. E navegando em direção ao oeste, se entrava no rio Sanhauá, que é uma grande baía, uma larga baía, né? Ali havia também presença de, provavelmente, aldeias indígenas potiguaras e a presença de franceses. Então, quando há a fundação da cidade, ela acontece nesse lugar, né? Na beira do rio, pela falta de um local adequado na beira do mar para a atracação dos navios, que eram navios maiores. Então, os caravelões, eles entravam pelo rio Paraíba. A história da cidade de João Pessoa começa aqui em Portugal. Isto porque foi deste país, em meados do século XVI, saíram várias navegações rumo ao Brasil. Os portugueses praticavam navegação no litoral de seu território desde a Idade Média. No século XV, para ter acesso direto às fontes de especiarias dos mercados orientais, Portugal aperfeiçoou técnicas de navegações que ocasionaram descobertas de terras até então desconhecidas como o Brasil, no ano de 1500. Foram as caravelas portuguesas que, realizando uma epopeia de viagens, tornou Portugal um dos primeiros países a percorrer caminhos marítimos para lugares como a China, Índia, África e também o Brasil. Situado no extremo sudoeste da Europa, muitas marcas fizeram de Portugal um dos países com mais abertura a outras civilizações. As vantagens naturais de um país de sol radioso e de variedades culturais com riquíssimo patrimônio monumental e artístico confirmam esta característica. Metrópole colonizadora, onde tudo começou. País que guarda referências familiares para os brasileiros, como as praças, as igrejas e as fachadas das casas. A influência portuguesa vão ser as técnicas arquitetônicas, né? O desenho dos prédios, vamos dizer assim, a cara que a cidade vai ter portuguesa, que são as tradições arquitetônicas portuguesas que vêm para cá, né? Quer seja nos prédios civis, quer seja nos prédios religiosos. Pátria da língua portuguesa que condiciona o olhar para o mundo e a forma de expressar essa relação entre o povo português e nós brasileiros. E é diante de tais características portuguesas que se percebe o espírito fundador da cidade de João Pessoa. Mas foi aqui, nas margens do rio Sanhauá, que em meados do século XVI começou a história desta cidade. Na verdade, a sociedade que se forma aqui é portuguesa, né? Assim, eu digo sempre, não há como negar isso, né? Por mais que a gente tenha uma sociedade híbrida, com padrões indígenas e com padrões africanos bastante presentes, as instituições são portuguesas. A escravidão, por exemplo, é uma instituição portuguesa, né? Por mais que os africanos a conhecessem no continente africano, não tinha o mesmo caráter que os portugueses deram a ela no Novo Mundo, né? A organização política. Então, na verdade, você tem uma sociedade que é plasmada nessa influência portuguesa.
Em 5 de agosto de 1585, o português João Tavares selou um acordo de paz com a tribo Tabajara, nas margens do rio Sanhauá. Na verdade, você tem o rio Sanhauá, a cidade está localizada exatamente no local onde o rio Sanhauá, que é um afluente, se despeja no Paraíba. Né? Então, é a bacia formada pelo rio Sanhauá e o rio Paraíba. O rio Paraíba corre em direção ao leste, desaguando lá em Cabedelo, onde foi feito o porto. Entre Cabedelo e a cidade, você tem o Jacaré, que também era um porto, como eu disse, o porto dos franceses. Né? Então, sim, há vários locaizinhos onde havia portos menores que eram usados, né, para navegação de barcos de maior ou de menor calado. Agora, o porto da Paraíba, até o século XX, foi o porto da cidade, o porto do Varadouro. Então, é um pouco isso, porque que a cidade vai surgir, né, na beira do rio e não na beira do mar. Contudo, o local onde a cidade foi construída definiu-se apenas no dia 4 de novembro do mesmo ano. João Pessoa já nasceu cidade, sem nunca ter passado pela designação de vila, povoado ou aldeia, visto que foi fundada pela cúpula da Fazenda Real, uma capitania da coroa. É considerada a terceira cidade mais antiga do Brasil. Existe na historiografia paraibana uma afirmação de que a cidade não teria nascido cidade, nunca teria sido vila, né? Na verdade, a gente tem que entender que o que eram cidades. Recebia o nome de cidades aqueles núcleos urbanos que eram criados nas capitanias de rei, capitanias e reais. No início da colonização, quando a colônia brasileira foi dividida em capitanias hereditárias, grande parte do atual território paraibano situava-se na então capitania de Itamaracá. Esta capitania foi desmembrada, dando origem à capitania da Paraíba. Então, porque para a ocupação do Brasil, do território do Brasil, foi criado, nos anos 30, o sistema de capitanias hereditárias. Então, as capitanias foram doadas, foram divididas em particulares. As cidades criadas nessas capitanias de particulares, de donatários, como foi o caso da capitania de Pernambuco, como foi o caso da capitania de Itamaracá, por exemplo, não recebiam o nome de cidade, recebiam o título de vila. Daí porque Vila de Olinda, Vila de Igaraçu, Vila de Goiânia, né, todas criadas antes da Conceição de Goiânia, Igaraçu e Olinda foram criadas antes que é hoje João Pessoa. Neste contexto, João Pessoa foi criada para exercer funções administrativas e comerciais, tomando forma a partir de uma colina à margem direita do rio Sanhauá. Já o núcleo urbano, aqui na Foz do Rio, quando foi criado, já era uma capitania real. Então ela recebe o nome de cidade. Cidade del Rei, Capitania del Rei. Tá? Por isso que ela é a terceira mais antiga do Brasil. Né? Não é porque foi a primeira, o terceiro núcleo urbano a ser formado, mas é porque foi o terceiro núcleo urbano a ser formado uma capitania de rei, né? Del Rei. Vários nomes foram dados à cidade. Primeiro foi chamado de Nossa Senhora das Neves, em homenagem à santa, do dia em que foi considerada oficialmente fundada. Em atenção ao rei da Espanha, Dom Filipe II, quando Portugal passou ao domínio espanhol, a cidade foi rebatizada de Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Quando ela se torna cidade, recebe o nome de cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei de Portugal, né? Dom Filipe I de Portugal, Dom Filipe II de Espanha, e Nossa Senhora das Neves porque foi consagrada a Nossa Senhora das Neves, 5 de agosto é o dia. Em seguida recebeu o nome Frederica, em 1634, por ocasião da sua conquista pelos holandeses, em homenagem ao rei holandês Frederico Henrique. Novamente mudou de nome, desta vez passando a chamar-se Paraíba em 1654, com o retorno ao domínio português. Finalmente recebeu o nome de João Pessoa, em 4 de setembro de 1930. Perdido no desengano, seu Cabral chegou nadando e não preocupou com nada. Deu ordem à rapaziada, mandou barreiro terreiro, me chama o pai
no chiqueiro, que hoje eu quero forró, toré, samba e catimbó, que eu já virei brasileiro. Quando passou a cachaça, seu Cabral sentou na praça, caiu na reflexão, disse esta situação, sei que nunca mais resolvo. Então falou para o povo, juro que me arrependi, o Brasil que eu descobri, queria cobrir de